ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, alguém quer descar? Como vocês estão? Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje nós vamos continuar a nossa maratona do livro do Gênesis, capítulo de número 8. Nós estamos no capítulo de número 8. Nós, na última vez, falamos dos primeiros 6 versículos. São 22 versículos no total. Ainda estamos no versículo de número 7. Nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos falando das águas do dilúvio, das informações, né? Que estão precisas, que estão encaixadas uma na outra, né? Apesar de uns versículos posteriores e anteriores, né? As informações são encaixadas, estão no mesmo espaço de tempo. Cabe a nós, aqueles que lemos a palavra, estudamos a palavra e amamos a palavra, tentar entender e compreender pelo Espírito Santo a sua essência em toda a sua plenitude, toda a sua grandeza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ali, pegando as informações, estudando a Bíblia, analisando as informações, versículo por versículo, palavra por palavra, e ali então vendo onde está o fluxo de tempo, né? O mesmo fluxo de tempo, o mesmo tempo que está as informações, né? Porque muitas das informações aqui, elas estão contidas no mesmo fluxo de tempo, só que tem uma informação aqui, tem mais um bloco de informação aqui e tem mais outro bloco de informação ali. Basta a gente pegar, analisar tudo e juntar e vermos se estão no mesmo fluxo de tempo. Algumas não estão no mesmo fluxo de tempo, outras estão no mesmo fluxo de tempo, né? Como são as informações desde quando começou a falar do dilúvio, desde o capítulo 6 até o capítulo 8. As informações contidas nesses dois capítulos, 6, 7, 8, nesses três capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, eles têm muita riqueza de informação detalhada, né? Tem muitos detalhes de informação, um bloco de informação, outro bloco de informação, outro bloco de informação, separado por versículos e até mesmo separada por capítulos. No entanto, nós temos que analisarmos e ver o mesmo fluxo de tempo e achar ali pelo Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, a coesão, a semântica, né? Porque às vezes a gente lê uma coisa e acha que está em contradição. Não, é só falta de analisar o texto, compreender o texto com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você vai criar heresia, você vai falar groselha, você vai falar besteira, você vai falar abobrinha, você vai falar satanice, não... Sem o Espírito Santo não dá, né? Então hoje nós vamos dar reinício, vamos pelo versículo de número 7 do capítulo 8. Diz assim: E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Irmão do céu, meu irmão, que versículo maravilhoso! Quanta informação preciosíssima tem aqui. Irmão do céu, nós estamos falando dos 150 dias, né? Que durante 150 dias teve os 40 dias de chuva e depois 110 dias de minguação, onde a arca navegou em águas tranquilas, né? A arca navegou por 40 dias e 40 noites em águas turbulentas, águas torrenciais, porque estava caindo muita água do céu, e também as águas do abismo estavam
submergindo para encher logo a terra para ela ficar totalmente submersa. Isso aconteceu rapidamente, foi 960 horas de chuva. E em chuvas pesadas e fortes, raramente não vai haver trovões, raramente não vai haver raios e relâmpagos, né? Então, trovões, raios, trovoadas certamente aconteceram, apesar de não estar descrito na Bíblia que houve trovões. Certamente houve, porque foi 960 horas de chuva pesada para inundar toda a terra. Qualquer chuva pesada que der aí, é impossível vir sem trovões, relâmpagos e trovoadas acontecem. Isso é normal. Então, mesmo não estando registrado, pela lógica, sabemos que aconteceu. E pelos ventos fortes da chuva, a chuva caindo fortemente nas águas, certamente as águas ficaram turbulentas. Então, teve turbulência ali durante aqueles 40 dias. Isto é óbvio, né? Isso é o básico que dá para. Isso é um básico da lógica. E também a gente entendeu que, pela Bíblia, depois desses 40 dias de chuva, Deus mandou um vento, e esse vento foi como uma régua de pedreiro. Passou, e esse vento mandou a chuva para longe. Esse vento fez as águas do dilúvio se acalmar e ficarem lisinhas como um espelho. Ficaram tranquilas, ficaram calmas as águas quando Deus passou ali. A palavra mais recebe é que Deus fez soprar um vento e aquietaram-se as águas. As águas ficaram quietas. Se as águas ficaram quietas, é óbvio que elas ficaram como um espelho. Aí é minha interpretação dizendo que as águas ficaram como um espelho, tá bom? Esse vento é um vento de bonança, de paz e de alegria, né? E depois desse vento se passou mais 110 dias. E com esses 110 dias da arca navegando, ao fim desses 110 dias após os 40 dias, 40 noites de chuva, a arca ela encalha. A Bíblia diz que ela repousou, mas podemos dizer que ela encalhou. Ela repousou porque foi uma maneira mais suave de encalhar, né? Porque se a arca tivesse tido encalhada nos montes Ararat de uma maneira agressiva, certamente poderia ter variado o casco, ter variado alguma madeira na hora ali. E a Bíblia não fala que houve nenhuma avaria, até porque se tivesse variado, entraria água dentro. A pressão da água faria a madeira ceder e entraria. Então, quando a Bíblia diz que a arca repousou, ela encalhou suavemente, ela não encalhou com força, não teve um tranco, ela foi suavemente, ela encalhou, né? Com certeza eles devem ter sentido o momento que a arca parou, né? Com a leveza que ela estava flutuando, e do nada ela para, né? Então, isso certamente foi perceptível, né? Nos Montes Ararat, nós vemos também os dias que isso aconteceu. E agora nós vamos entrar no versículo 7. Irmão, o versículo 7 tem tanta informação valiosa para nós analisarmos. Nós sabemos que Noé soltou primeiro um corvo. E soltou um corvo. E vamos ficar aqui. Como faz para soltar um corvo com a janela fechada? Então ele abriu a janela. Então, antes de soltar esse corvo, ele abriu a janela, que é o versículo 6. E ao cabo de 40 dias, abriu-se a janela da arca que tinha feito. E ele tinha um objetivo. E o objetivo era óbvio, para saber se as águas do dilúvio já tinham abaixado o suficiente de haver alguma montanha. Porque pararam de chover. Já fazia mais de 110 dias, já fazia 3 meses e 20 dias que havia parado de chover. 3 meses e 20 dias que não chovia. 3 meses e 20 dias que a arca estava navegando. 110 dias, né?
Porque esses 150 dias que a Bíblia relata no versículo 24 do capítulo 7, versículo 3 do capítulo 8, são desde quando começou a chover até o dia que a arca encalhou. Basta analisarmos com carinho os textos, né? E após que ele abriu, depois dos 40 dias, ele abriu aquela janela, ele soltou um corvo. Ponto. Que saiu, óbvio. Porém, ele foi indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Irmão, irmão do céu, presta atenção nessas informações. O corvo saiu indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Irmão do céu, quanta informação valiosa, quanta informação maravilhosa. Esse corvo, não sei se eu falo agora, eu deixo para falar depois quando a gente falar da pomba, mas eu acredito que nós não vamos avançar tanto assim, né? Acredito que nós não vamos avançar até o versículo 11, pelo tempo. Não sei quanto tempo de informação o Espírito Santo vai nos revelar aqui nessas preciosidades. Mas, irmão, ele soltou um corvo. Esse corvo saiu da arca, óbvio. E ele voou para fora da arca. Só que quando ele voou para fora da arca, ele não achou onde pôr os pés. Ele não achou terra firme. Então, óbvio que isso aconteceu antes do versículo 5. Porque no versículo 5, os montes já estavam parecendo, que foi no dia 1 do 10, já dava para ver os montes, os cumes dos montes. Então, o corvo foi lançado antes do versículo de número 5. O corvo e a pomba foram lançados antes do versículo de número 5. O versículo de número 5 é uma narrativa, é uma apresentação dos acontecimentos. E Noé abriu a arca, a porta, a janela da arca. Ele abriu a janela da arca com um objetivo. Só que isso foi no versículo 6. Só que no versículo 5 não dava. Os montes apareceram. E se Noé tivesse soltado o corvo depois, o corvo não teria voltado. Da mesma maneira que ele soltou a pomba depois do corvo, a pomba, ela não teria voltado de primeira. A pomba, ela não teria retornado de primeira. Porque a pomba, nós vamos ler pela história. Eu só vou dar uma pincelada, depois a gente vai rever isso daí, a gente vai rever essa informação. Ela foi, voltou, trouxe um galinho de oliveira, todo mundo sabe, e depois ele soltou e ela não voltou mais. Então, o corvo ele ficou indo e voltando, procurando, ele ficou saindo da arca, voltando para a arca, saindo da arca, voltando para a arca, saindo da arca, voltando para a arca. A pomba fez o mesmo processo de sair da arca e voltar para a arca. No entanto, ela foi diferente, as atitudes da pomba foi diferente da atitude do corvo. Quando o corvo achou terra firme, ele não voltou mais. Da mesma maneira, quando a pomba achou terra firme, ela não voltou mais. Que é o versículo número 5, que já dava para ver o cume dos montes. Se já dava para ver, não tinha por que elas voltarem, essas aves voltarem para a arca, se já tinha terra firme para elas repousarem os vossos pés. Aleluia. O corvo ficou indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra.
que é o versículo de número 5. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Irmão, olha isso aqui. O versículo 7 é: soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Então, o corvo foi indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. No versículo número 8, olha a informação: depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Olha essa informação, irmão. A história do pombo é uma. A história do pombo se inicia no versículo 7, a história do corvo. A história do corvo se inicia no versículo 7 e acaba no versículo 7. Um versículo basta para falar do corvo. Ele foi e voltou, ficou saindo e voltando da arca até que as águas se secaram sobre a terra. E ele não voltou mais. Porém, a história da pomba é diferente. A história da pomba inicia no versículo 8, tem o versículo 9, tem o versículo 10 e tem o versículo 11. A pomba tem 4 versículos contando a sua história. O corvo tem apenas um versículo contando a sua história. Ele ficou indo e voltando até que as águas se secaram. A pomba tem 4 versículos: 8, 9, 10 e 11. Contando a sua história, narrando a sua história crucial. E hoje nós vamos ver. Porque olha como inicia o versículo 8. Depois soltou uma pomba. Depois de soltar, depois do quê? Depois de soltar o corvo. Porque o corvo não trouxe benefício, não trouxe informação. Ele precisava de uma informação. Ele queria saber se as águas tinham minguado. Só que o corvo não foi útil para trazer essa informação para ele. Então ele soltou uma pomba. Ele soltou um corvo. O corvo saiu, voltou, não trouxe nenhuma resposta para Noé. Noé não teve nenhuma resposta, ele não concluiu seu objetivo. O objetivo do corvo era o quê? Sair da arca e trazer uma resposta para Noé. Só que o corvo não foi útil, o corvo não seguiu a sua utilidade, ele foi enviado por uma missão e não cumpriu a sua missão, ele não foi útil. Pelo contrário, ele ficou indo e voltando, não trouxe nenhuma resposta, não deu nenhuma satisfação, não trouxe nenhuma esperança. Por outro lado, a pomba fez diferente. Aleluia, irmão. Depois que ele soltou o corvo foi e voltou. Não trouxe nenhuma informação, não trouxe nada que pudesse dar para Noé uma intenção de que as águas do dilúvio se secaram. Ele não cumpriu com seu objetivo. Noé viu que ele não cumpriu com seu objetivo e o corvo não quis mais entrar para a arca. Ele chegou, voltou para a arca, mas ele não quis mais entrar dentro da arca. E nós vamos ver isso mais para frente. Eu vou entrar mais a fundo um pouco mais para frente, depois de concluir alguns versículos aqui. No entanto, a pomba foi diferente. Após ele soltar o corvo foi, voltou e não trouxe nenhuma informação, trouxe nada que pudesse ajudar Noé a entender se as águas minguaram. E o corvo não quis mais entrar dentro da arca, e nós vamos entender isso daí, porque se o corvo entrasse dentro da arca, Noé não precisaria soltar a pomba. Noé só soltou a pomba porque o corvo foi inútil. O corvo não serviu ao seu propósito. E como Noé viu que o corvo não estava servindo ao seu propósito, ele deixou o corvo de lado, deixou o corvo para lá, do lado de fora da arca, deixou o corvo fazer dele do jeito que ele queria. Noé então chegou e pegou uma pomba e soltou a pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Ao mesmo tempo que Noé solta o corvo, um tempo depois Noé solta a pomba. Ou seja, o corvo e a pomba estão no mesmo espaço de tempo da história.
Ao mesmo tempo que a pomba vai, volta, vai, volta, vai, volta, traz um galho de oliveira, vai e não volta nunca mais. É ao mesmo tempo que o corvo vai indo e voltando da arca e não dá satisfação nenhum para Noé. Mas a pomba faz diferente. Elas estão entronizadas no mesma linha de tempo, na mesma linha, no mesmo espaço de linha de tempo. Está acontecendo simultaneamente, para facilitar. O corvo indo e voltando, e a pomba indo e voltando e trazendo um galinho de oliveira, a história está acontecendo simultaneamente. Está acontecendo ao mesmo tempo. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como o corvo não foi útil, não cumpriu com o seu propósito, a pomba, ele deixou o corvo de lado e deu atenção para a pomba, porque a pomba cumpriu com o seu propósito. Porque olha a atitude da pomba. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou para ele para a arca. olha essa informação. A pomba, porém, não achou repouso para o seu pé. Da mesma maneira, o corvo não achou. Então, o corvo saiu da arca, não achou repouso e voltou para a arca. A pomba também não achou repouso para os pés e voltou para a arca. Só que a pomba não voltou só para a arca. A pomba voltou para os braços de Noé. Ela voltou para os braços de Noé e entrou com Noé de novo para dentro da arca, enquanto o corvo ficou do lado de fora, indo e voltando. A pomba entrou com Noé de novo dentro da arca, enquanto o corvo ficou do lado de fora. A pomba ficou 7 dias com Noé dentro da arca. Porque olha essa informação, irmão, ela é muito importante. E voltou a ele para a arca. No versículo 7 diz que o corvo ia e voltando. No versículo 9 ela falando da pomba, que ela voltou a ele para a arca. A pomba não voltou para a arca, a pomba voltou para Noé. O corvo não queria saber mais de entrar dentro da arca. O corvo não queria mais ficar dentro da arca. A pomba quis. A pomba quer entrar dentro da arca. O corvo não. Aleluia. Ai, irmão do céu. Oh, glória. Aleluia, irmão. Segura. Só quem é pentecostal, quem é de Bíblia, quem é do Espírito Santo, quem é de Jesus, quem está firmado na rocha, vai entender, já vai ficar pegando, já vai pegar isso daqui. Já vai pegando algumas informações cruciais aqui, preciosas aqui. Aleluia. Continuando o versículo 9. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. As águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. A arca estava encalhada. E mesmo após os 40 dias dela ter encalhado e ele ter aberto a janela da arca, ainda não havia cumes, ainda não havia os montes. A terra ainda estava coberta por água. Mesmo o versículo 6 ter acontecido, a informação do versículo de número 5 ainda não tinha acontecido. Porque é a mesma linha de espaço de tempo. Basta nós analisarmos o texto, o contexto, as informações da história e alinharmos certinho, bonitinho. Não é contradição, é narrativa. Ele está narrando a história, ele narrou a história com uma riqueza de informação, depois narrou a mesma história com outra riqueza de informação, que basta a gente juntar todas as informações para entendermos melhor. Aleluia! Versículo de número 10. E esperou ainda outros 7 dias e tomou a enviar a pomba fora da arca. A pomba fora da arca. Versículo 7. O corvo ia e voltando, que saiu, ia e voltando, mas não entrou para dentro da arca. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba ficou 7 dias dentro da arca. Enquanto o corvo estava fora da arca, indo e voltando,
curtindo a vida, aproveitando a vida, voando para lá, voando para cá, indo e voltando, vamos ver se vai, se não vai, se dá, se não dá. A pomba estava quietinha, bonitinha, abrigada, segura durante 7 dias ali. Maravilha. E depois desses 7 dias, ele soltou esta pomba. E o versículo 11. Olha o versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. A pomba voltou a ele sobre a tarde. A pomba não voltou para a arca, voltou diretamente para ele. Noé soltou, ela fez questão de voltar para os braços. Ai, irmão do céu. Oh, glória, irmão do céu. Quanta revelação profunda tem aqui. Já já a gente entra nesse aspecto um pouquinho aí. Encerrando o versículo 11, a gente vai dar uma seguradinha. A pomba voltou a ele sobre a tarde. A tardezinha. No mesmo dia, a tardezinha, ela voltou. E eis. Quando ela voltou, na primeira vez que ela voltou, ela não tinha nada a oferecer. Mas na segunda vez que ela voltou, ela já tinha alguma coisa para mostrar para ele. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Arrancada. Significa que as águas minguaram e tinha uma árvore de oliveira, quem sabe caída ou ainda estava de pé, não sabemos, mas ela estava ali e a pomba viu aquele galho de oliveira, aquela oliveira e arrancou, irmão, arrancada. A pomba arrancou um galinho de oliveira, uma folha de oliveira. Ela não arrancou o galho, ela arrancou a folha. Tem a representação muitas das vezes de uma pomba com um galinho e várias folhinhas, mas na verdade ela não arrancou o galho, ela arrancou uma folha. A pomba não carregou um galinho de oliveira, ela carregou uma folha. Uma folha. Ela não carregou um galho, ela carregou uma folha. O texto é bem claro. Eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. É uma folha, não é um galho. Nós vemos a representação de um galinho. E muitas vezes as pessoas até pregam um galho de oliveira no bico. Não, 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 não e não. Não é galho de oliveira, irmão. É folha. Nossa, mas muita coisa. Quanto que diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque a Bíblia está falando folha e você está falando galho. Não é galho, é folha. Uma folha. Não é várias folhas. É uma folha. É um único sinal. Uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Ai, irmão, olha esse versículo. Até o versículo de número 11 do capítulo 8, Noé não sabia que as águas tinham minguado. Mas ele veio conhecer que as águas tinham minguado sobre a terra, quando ele viu um galho, ou melhor, uma folha de oliveira trazida por uma pomba em seu bico. A arca repousou no Monte Ararat, ficou ali encalhada, bonitinha, mas ainda não dava para ver o cume dos montes. A terra ainda estava submersa pela água, pelo menos
na vista dele. Quando ele olhou pela janelinha lá da arca, água para tudo quanto é lado. Por isso que ele soltou o corvo com a esperança dele cumprir com seu objetivo. Porém, o corvo não cumpriu. Ele, porém, soltou a pomba e a pomba cumpriu com seu objetivo. Em 14 dias, após ele ter soltado o corvo e depois ter soltado a pomba, em 14 dias, ele reconheceu que a terra estava aparente, que os cumes dos montes apareceram. Ele reconheceu que as águas tinham minguado. Foi daí então que mais para frente ele conseguiu ver os cumes dos montes. Até aí, dia 1/10, apareceram os cumes dos montes. E como sabe que apareceu os cumes dos montes? Por causa da pombinha trazendo em seu bico a folhinha, não é galinho, é folhinha de oliveira. Olha que informação graciosa. Olha que informação preciosa. Olha que informação maravilhosa. Agora vejam só. Antes de nós irmos para o versículo 12, nós paramos agora no 11, começamos do 7, agora estamos no 11. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a pomba e sobre o corvo. Ai, não. O corvo representa aquela pessoa que não quer compromisso com Deus. Ela sabe que na arca é o porto seguro. Ou seja, essa pessoa sabe que a igreja é o porto seguro. Ela conhece Deus, ela conhece Jesus, essa pessoa conhece o Evangelho, conhece as Escrituras, sabe sobre a palavra de Deus. No entanto, ela não quer compromisso com Deus. Ela não quer compromisso com Jesus Cristo. Essa pessoa não quer compromisso com a igreja. Ela vai para a igreja quando dá na telha. Ela vai para a igreja quando quer. Ela vai para a igreja quando sente vontade de ir. Se ela não quiser ir, ela não vai. Ela vai quando quer. Aí hoje eu vou, aí amanhã eu não vou, aí esse mês eu não vou para a igreja, quem sabe mês que vem, essa semana eu não vou, quem sabe semana que vem. Aí não, já faz uns 2 meses que eu não vou para a igreja, não quero ir. Aí eu vou para aquela outra igreja ali, visita a igreja aqui, visita a igreja ali, sai daqui, sai para lá, vai e volta. Ela não se firma, vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, sai da igreja, ela não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, ela vai e volta, 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 mas não se firma, não tem compromisso. Ela até vai para a igreja porque ela sabe que é lá que vai encontrar Deus. Ela até vai para a igreja porque ela sabe que lá vai encontrar milagre. Ela até vai para a igreja porque sabe que lá vai encontrar segurança. No entanto, ela não quer compromisso com o pastor da igreja. Ela não quer ter compromisso com a igreja. Não quer participar do círculo de oração. Não quer participar dos jovens. Não quer participar dos adolescentes. Não quer participar dos grupos de varões. Não quer participar do grupo de louvor. Ela não quer participar de nada da igreja. Ela só quer ir para a igreja ou vir embora. Ela vai quando quer. Não quer compromisso. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que dá na telha. Se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço. Eu não tenho responsabilidade com ninguém, não devo satisfação para pastor, não devo satisfação para liderança, não devo satisfação para ninguém. Eu vou quando eu quero, quando eu não quero eu não vou e pronto, acabou. Esse tipo de gente é o corvo. Esse tipo de gente é corvo. Porque ele sabe que a arca é segura.
Ele sabe que na igreja vai encontrar segurança, mas ao mesmo tempo não quer ter compromisso com a igreja. Ao mesmo tempo não quer ter compromisso com Jesus. Ao mesmo tempo essa pessoa não quer ter um compromisso com o pastor, essa pessoa não quer ser pastoreada. Porque a arca aqui representa Jesus Cristo e Noé representa pastor. Noé representa o pastor que cuida, o pastor que zela, o pastor que guia, o pastor que envia, o pastor que acolhe, porque quem envia se não é outra pessoa senão o pastor. Deus escolhe e o pastor envia. O pastor envia para pregar, envia para evangelizar, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do pastor. O pastor olha aquela pessoa e vê: vou colocar você para cuidar do som, vou colocar você para cuidar da liderança dos jovens, vou colocar você para cuidar da liderança das irmãs, vou colocar você para cuidar do louvor, vou colocar você para cuidar do diaconato, colocar você para ser meu segundo, para ser meu terceiro, vou colocar você para dirigir uma igreja. E essas pessoas, elas são o corvo ou pomba. O corvo não quer compromisso. Ela vai para a igreja quando quer, quando não quer, não vai. Ela vai para a igreja, fica indo e voltando da igreja sem compromisso com Deus, sem compromisso com o pastor, sem compromisso com a obra de Deus, sem compromisso nenhum. Ela vai e volta, faz o que quer, da maneira que quer e acha que está certa. Essas são os corvos, vai indo e voltando. Não traz resultado nenhum, só traz decepção para o pastor, só traz dor de cabeça para o pastor, porque o pastor espera que essa pessoa seja uma pessoa frutífera. O pastor espera que essa pessoa seja uma pessoa que traga resultados para a obra de Deus. Se o pastor enviou para pregar, ele espera que essa pessoa traga informações precisas. Se o pastor envia essa pessoa para evangelizar, ele espera que essa pessoa execute essa função. Se o pastor envia essa pessoa para a liderança, ele espera que essa pessoa traga resultados bons. Quando o pastor envia alguém para cuidar de uma congregação, o pastor espera que esse alguém traga a esperança, bons resultados, salvação de almas, pessoas. No entanto, o corvo não quer compromisso. Ele vai e volta, não quer saber de compromisso. Ele não quer saber de compromisso com o pastor. Ele não quer saber de intimidade com Jesus. Ele não quer saber de ficar no aprisco de Deus, que é a igreja. Ele não quer saber de comunhão com os irmãos. Ele fala: eu vou na igreja quando dá na telha, quando não dá não vou. Não quero saber, eu não quero ter esse compromisso. Eu não quero ser igual a esses crentes que vai todo dia na igreja, parece que é fanático religioso. Não é fanatismo religioso, irmão, é compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, entendeu? Se você não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com você. A verdade é essa. Porque o que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez. Ele veio em corpo humano, Ele veio em forma de homem, morreu na cruz para te salvar, para poder escrever seu nome na vida. Agora basta você querer ter compromisso com Ele, porque o que Ele tinha que fazer para você, Ele já fez. Agora é você que tem que tomar vergonha na cara e deixar de ser curvo e se transformar em pomba. Porque se Deus transforma água em vinho, Deus transforma um homem em um animal, Deus pode muito bem transformar um corvo em uma pomba. Deus pode transformar lobos em ovelhas. Ele transforma, ele tem poder para isso. Basta você, que é corvo, querer ser transformado por Deus e virar uma pombinha e entrar para dentro da arca. Porque o corvo ficou do lado de fora da arca. Estava na arca, mas não tem compromisso, não tem intimidade. Ele não tem compromisso com os outros animais, não tem compromisso com os outros irmãos que estão dentro da arca, não tem intimidade com os outros irmãos que estão dentro da arca, não dá satisfação para pastor, não quer saber, só vai e volta, faz o que quer, faz o que dá na telha, age da maneira que quer, é corvo. O arrebatamento acontecer, fica do lado de fora. Quando acontecer o arrebatamento, não sobe no arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, vai sofrer a ira de Deus. Os corvos sofrerão a ira de Deus. Os corvos, estou falando representação humana, tá bom? Os crentes corvo irão receber a ira de Deus sobre as suas cabeças, porque não subirão
no arrebatamento, porque só aqueles que estão abrigados dentro da arca subirão no arrebatamento. O corvo, principalmente em dia de festividade. Em dia de festividade, quando vem cantor de fora, dia de festividade, quando vem pregador de fora, dia de festividade, quando faz um culto ao ar livre. Esse tipo de gente que é corvo, ele não entra dentro da igreja. Ele não entra para dentro da igreja para ouvir o hino. Ele não entra para dentro da igreja para ouvir a pregação. Ele não entra dentro da igreja para adorar a Deus. Ele fica do lado de fora da igreja. Se não dá para entrar dentro da igreja, é uma coisa, porque às vezes a igreja é pequena e tem excesso de pessoas, então não dá. Então ele fica do lado de fora, mas ele fica do lado de fora atento, ouvindo, querendo se abrigar no aprisco do Senhor. Diferente de muitas pessoas que vai para a igreja e fica do lado de fora, de braço cruzado e não quer saber de nada. Tem louvor, tem pregação, tem hino, tá assim de braço cruzado, não quer saber de nada, fica conversando com a pessoa da esquerda, fica conversando com a pessoa da direita, não tá nem na hora do culto, nem acabou e já tá enchendo o bucho com a cantina. Isso é tudo corvo. Tem festividade na igreja, tem culto, tem festa. Além de prestar atenção no culto, na pregação, no louvor, na adoração, esse tipo de gente está lá na cantina, comprando pastel, comprando refrigerante, comprando cachorro-quente, comprando lanche. Não é hora de comprar lanche, é tudo corvo, irmão. A hora de comprar lanche é quando o pastor da bênção apostólica diz amém. Enquanto tá a pregação, enquanto tá os louvor, não é hora de comprar nada na cantina. Não é hora de comprar nada na cantina enquanto tá tendo louvor. Não é hora de comprar nada na cantina enquanto tá tendo pregação. Não é hora de comprar nada na cantina enquanto tiver o culto em andamento. A cantina é só quando o pastor da bênção apostólica inicia a cantina. Inclusive a cantina tem que ficar fechada. Se a cantina fica aberta, ela tá dando asa para corvo. Se a cantina fica aberta na hora do culto, ela tá dando asa para corvo voar, porque ele vai para a cantina, vai comprar o lanche, vai comprar o refrigerante e não vai dar atenção na pregação, não vai dar atenção no louvor, ele não vai prestar atenção no culto, ele não vai oferecer culto a Deus. Ele vai ser um corvo voando para lá e para cá. Ele vai ser um corvo voando, indo e voltando para lá e para cá, indo e voltando para lá e para cá. Não vai dar atenção à voz do pastor, não vai dar atenção à voz de Deus. Tá na arca, mas não tá abrigado dentro da arca, não quer ter compromisso com nada. A cantina tem que ser aberta depois do culto. Se ela abrir na hora do culto, ela vai dar asa para corvo. E os corvos vai largar a palavra, vai largar a adoração para ir comprar comida na cantina. Tudo corvo. Jesus volta, não sobe nenhum. Tudo corvo. Em festividade fica tudo rodando. Não entra para dentro da igreja para adorar, ele fica rodando, caminhando, fica circulando lá de fora da arca. Mas não quer entrar dentro da arca. Ele vai até na arca, fica do lado de fora da arca, indo e voltando. Mas não entra dentro da arca para ter compromisso, para ter intimidade, para ter comunhão, para ter harmonia. Porque dentro da arca tem comunhão, tem intimidade, tem harmonia. É todo mundo na paz ali. A pomba é diferente. A pomba age diferente. Quando a pomba foi e voltou, ela voltou para a arca ou voltou para ele? Ela não voltou para a arca, ela voltou para ele. Ou seja, ela voltou para Noé. Noé estava esperando, ela voou diretamente até Noé. Ela não voou e ficou rodeando igual o corvo. Não foi difícil pegar ela. Não, ela voou até Noé, nos braços de Noé. Noé acolheu, entrou de novo, fechou a janela, ou deixou ela aberta, não se sabe. A Bíblia não menciona se ele fechou a janela de novo. Quem sabe deixou para entrar um ar, uma luzinha, né? E pegou a pombinha, entrou de novo para dentro da arca, colocou a pombinha lá dentro da arca, esperou mais 7 dias e soltou a pombinha. Nem sempre, irmão, quando nós fomos enviados, nós vamos trazer bons resultados. Nem sempre quando a gente for evangelizar, nem sempre quando a gente for pregar, nem sempre quando a gente for para algum lugar, enviado pelo pastor, a gente vai voltar trazendo alguma informação, algum resultado.
E o pastor cheio do Espírito Santo, ele vai entender, porque ele conhece a diferença entre lobo e ovelha. O pastor conhece a diferença entre corvo e pomba. Os Noés da igreja sabem, os Noés são pastores. Os pastores sabem a dificuldade do trabalho no campo. Os pastores conhecem a dificuldade. Então, se a pomba não trouxer nenhum resultado, o pastor vai entender, Noé vai entender. Então vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho, vamos orar mais, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar lendo a Bíblia, vamos continuar nos preparando, vamos esperar mais um pouquinho, depois eu te envio de novo e vamos ver no que vai dar na próxima. Porque nem sempre a pessoa, quando vai, ela traz bons resultados. Mas o problema não é se vai trazer bons ou ruins resultados. O problema é que ela é obediente ao pastor. Ela vai e volta. Fala, ó, pastor, fiz isso, passei ali, pregamos ali, evangelizamos ali, entramos em tal casa. Porque muitas vezes ele chega assim, ó, pastor, preguei, voei, a pomba voou, voltou, não achou nada. É a mesma coisa que o pregador vai, mesma coisa que o evangelista vai na rua, evangeliza, entregando folheto, pregando na rua, cantando hino, e volta e não tem nenhum resultado. Mas o evangelista continua se preparando, continua orando, continua jejuando, continua se preparando, até sair de novo para a sua missão, que é ganhar uma alma. Aí ele evangeliza, entrega folheto, prega na rua, prega na esquina, prega aqui, prega ali, canta ali. Daqui a pouco ele chega, ó, pastor, tem essa família aqui para a gente fazer uma visita. Na última vez a gente não tinha nenhuma família para a gente fazer uma visita, mas essa família agora se interessou e quer que o Senhor vá lá fazer uma visita. Aí é o quê? A folhinha de oliveira no bico. Essa é a folhinha de oliveira no bico. Ele trouxe o resultado, ele voltou de novo para o pastor. Ele cumpriu com o seu objetivo. O objetivo da pomba era ir e voltar, como ela não e trazer alguma informação se as águas tinham minguado. Como ela não trouxe nenhuma informação, ele entendeu que as águas ainda não tinham minguado. Quando ele viu 7 dias depois, ela trouxe uma folhinha de oliveira. Aí ele entendeu que as águas tinham minguado. Tanto na primeira vez quanto na segunda vez que a pomba foi enviada, ela cumpriu com seu objetivo, diferente do corvo. O corvo não cumpriu o objetivo, porque ele não voltou para Noé. Ele ficou vagando. Ele ficou vagando pela arca, pelo mundo afora. Ficou vagando, sem compromisso. A pomba não, ela voltou. Porque o objetivo era voltar. Não teve resultado, ele compreendeu que ainda não era a hora dos montes aparecerem, ainda não tinha aparecido. Bem, ele compreendeu. Na segunda vez, ela já trouxe uma folhinha, já trouxe um resultado. Das 2 vezes que a pomba foi solta, até o versículo 11, das 2 vezes que a pomba foi solta até o versículo 11, ela cumpriu o seu objetivo nas 2 vezes. Na primeira vez voltou, mesmo não tendo nenhum sinal que provasse que as águas tinham minguado, ele entendeu e compreendeu e entrou de novo para a arca. Diferente do corvo que ficou do lado de fora da arca, indo e voltando. Na segunda vez a pomba foi e voltou. E entrou de novo para a arca. E ficou mais 7 dias. Depois soltou de novo e não voltou mais. Que são os versículos posteriores. Versículo 12, versículo 13, da qual nós vamos ler agora. Tá bom? Versículo 13. E aconteceu que... versículo 12. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba,
mas não tornou mais a ele. Ela cumpriu seu objetivo todas as 3 vezes. Versículo 12. Soltou ela. Na primeira vez, não tinha minguado água. Na segunda vez, as águas já estavam minguadas, a ponto da pombinha trazer uma folha de oliveira. A pomba entrou para dentro da arca de novo e ficou mais 7 dias com Noé dentro da arca. E Noé, então, pela terceira vez, 14 dias depois, soltou a pombinha para fora da arca. E a pomba foi e não voltou mais. Isso era outro sinal. O versículo 12, e não tornou mais para ele, é o final do versículo 7. E se secaram sobre a terra, até que as águas se secaram sobre a terra. Quando as águas se secaram sobre a terra, do versículo 7, que o corvo não voltou mais para a arca, foi no mesmo tempo que a pombinha não voltou mais para a arca também. Quando a pombinha foi lançada pela terceira vez e não voltou mais para a arca. A história do corvo e da pomba está na mesma linha de tempo. Aconteceu simultaneamente, ao mesmo tempo praticamente, com pequena diferença de tempo. Uma pequena diferença de tempo. Quando ele viu que o corvo não estava cumprindo o objetivo, ele lançou a pomba. Com essa pequena diferença de tempo. O corvo ficou rodeando, papá, como já disse. A pombinha foi. Todas as 3 vezes ela cumpriu o objetivo. Primeira vez, as águas ainda não minguaram. Segunda vez, as águas minguaram. Sinalzinho, a folha de oliveira no bico. Terceira vez, o sinal foi, ela não voltou mais. Então, versículo 7 e versículo 12 estão entronizados, ou seja, eles estão conectados, porque são a mesma informação. Onde é que está a mesma informação do versículo 7 e versículo 12? Até que as águas minguaram e se secaram sobre a terra. Está falando do corvo que ia e voltando até que as águas se secaram. O corvo ia voltando, as águas secou, ele não voltou mais. Quando as águas secou, ele não voltou mais para a arca. Igualmente, a pombinha, que depois dos 14 dias, após ter soltado ela pela primeira vez, ela saiu pela terceira vez e não voltou mais. Quando soltou ela pela terceira vez, ela não voltou mais, não tornou mais para ele. Por quê? Se ela não tornou mais para ele, porque ela achou descanso para os seus pés. Não havia mais necessidade dela voltar. Então ela já achou abrigo e já ficou voando pela natureza, porque as águas já estavam minguadas, já estavam se secando. Versículo de número 13. E aconteceu que, irmão, presta atenção. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro. Por que no ano 601? Da onde surgiu esse ano 601? Quando foi que começou a chover? No ano 600 de Noé. Noé é a referência, né? O ano foi de 1656 após o pecado. Fazendo a contagem de dias de quantos anos morreram desde Adão até Noé, e morreu, e morreu, e morreu, contando esses dias, deu 1656 anos, né? Então foi 1657. No ano de 1657 da raça humana. No entanto, nós podemos anular o 1657 e reiniciar, porque a Terra teve um reset, a Terra teve um reinício, e ficarmos, como a Bíblia diz, no ano 601 de Noé, quando o Noé já tinha 601 anos de idade. No mês primeiro, no primeiro dia do mês, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra.
Até o versículo 5, as águas tinham minguado, né? Versículo 3, as águas minguaram. Versículo 4, as águas, a arca repousou no Monte Ararat. É a mesma informação, com o versículo 3 e o 4 estão entronizados, estão conectados, né? Versículo 5, apareceram os cumes dos montes, que foi quando as pombas não voltou mais e o corvo também não voltou mais para a arca. Versículo 13, a terra estava enxuta. No dia 1 do 1 de 1656 após o pecado, ou dia 1 do 1 do ano 601 de Noé. Já tinha virado um ano já. Já tinha se passado um ano já. Começou a chuva, o dilúvio iniciou no dia 17 do 2 do ano 600 de Noé. No ano seguinte, 601 de Noé, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, no primeiro mês e no primeiro dia do mês, ou seja, no dia 1 do 1. No dia 1 do 1, no primeiro dia do mês, no primeiro mês, as águas se secaram sobre a terra. As águas se secaram totalmente. Totalmente. As águas se secaram por completo sobre a terra. E então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. E eis que a face da terra estava enxuta. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Até o momento aqui, até este momento, Noé estava olhando pela janelinha de um côvado por um côvado. De um côvado por um côvado. A janelinha de um côvado por um côvado. Este era o momento, até então era o momento pelo qual Noé contemplava o exterior da arca. Ele só via o que estava acontecendo fora da arca pela janelinha de um côvado por um côvado. Porém, no dia 1 do 1, ele tirou a cobertura da arca. Ou seja, a parte de cima da arca, aquilo que cobria a arca, a cobertura da arca. Espera só um momentinho que eu vou trazer um quadro aqui para a representação. Muito bem, eu já trouxe essa arca aqui em outros vídeos, né, para falar sobre ela. Essa aqui é a janelinha de um côvado por um côvado, tá bom? Ó, essa aqui é a janelinha de um côvado por um côvado, pequenininha aqui em cima, na parte superior. Foi por aqui que ele lançou o corvo e a pomba e recolheu a pomba, tá bom? É claro que essa arca aqui é meramente ilustrativa, nós não sabemos como foi a construção naval da arca, né? Isso aqui é meramente ilustrativo. No entanto, a arca tem essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte que desce aqui e vai até aqui? Essa parte vai até aqui, aí tem essa partezinha aqui. Essa parte todinha aqui, essa parte de cima da arca, é a cobertura da arca. Quando o versículo de número 13, no finalzinho, diz: então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, ele tirou isso aqui, a parte de cima, o teto da arca, a cobertura da arca, ele arrancou a cobertura da arca para olhar não só para a janelinha que estava à frente, mas para poder contemplar toda a sua volta.
Então ele tirou a cobertura da arca para contemplar toda a sua volta, para ver se todo o que estava em volta dele realmente já tinha secado, para saber se realmente não tinha mais água em lugar nenhum, para ver se ele olhava e não via mais água. Ele olhava para frente e não via mais água, mas ele queria saber como que estava nos lugares mais longínquos, né? Então ele tirou a cobertura, ele tirou o teto da arca, a parte de cima da arca, ele tirou a parte de cima da arca e olhou com uma visão de 360 graus no dia 1 do 1, no ano 601 de Noé. No dia 1º do mês 1º, ele fez esta proeza. E eis que a face da terra estava enxuta. Toda a face da terra estava enxuta. Não tinha mais água, mas ela estava enxuta. O que quer dizer enxuta? Enxuta quer dizer encharcada. Ou em outras palavras, ela estava pura lama. A terra estava pura lama. Quando você vai em lugares que, principalmente estrada de terra, em cidades mais como Peitoledo, Itariri, outras cidades mais ecológicas que têm estradas de terra, muitas pessoas gostam de estradas de terra para fazer rally, né? Para fazer trilhas, né? Ali nas estradas de terra com os seus veículos. Então, quando chove muito e fica aquelas poças de lama, mas não tem mais água. Geralmente fica a poça de lama, mas não tem mais água, só fica aquela lama, fica aquele barro que você vai pisar e afunda até o canela. Eu já cheguei a andar em lama, eu ia pisar na lama, afundava quase meio metro para baixo. Sabe quando você vai pisar no barro, tá pura lama, e quando você pisa, você afunda. Então, a terra estava desse jeito, a terra estava enxuta, a terra estava encharcada, não tinha mais água, mas ela estava toda cheia de lama. Se você pisasse na lama, você afundava todinho, você se lamecava todo de lama. A terra estava desse jeito, no dia 1 do 1. Veja bem, a chuva começou no dia 17 do 2. A chuva iniciou no dia 17 do 2. Mas só no dia 1 do 1 que a terra estava enxuta. Que não tinha mais água sobre a superfície da terra. Até aqui se passou 11 meses. Até aqui se passou praticamente 11 meses. Vamos arredondar para 11 meses, né? Na verdade, não foi 11 meses, foi 10 meses e alguns dias. Se nós levarmos em consideração desde o dia 17 do 2 até dia 1 do 1, se passou 10 meses e alguns dias. Para facilitar o entendimento, 11 meses arredondando, né? Para ajudar aí a compreensão. Então, até o ponto da Terra ficar enxuta, se passou aproximadamente 11 meses. Desde quando iniciou a chuva até o tempo da terra ficar pura lama, não ter mais água, mas estar totalmente encharcada de pura lama, se passou 10 meses e alguns dias, ou aproximadamente 11 meses. Aproximadamente 11 meses. Versículo 14. E nós encerramos no versículo 14. Nós vamos encerrar aqui no versículo de número 14. Versículo 14 diz: E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Olha o que diz o versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. No dia 1 do 1, a terra estava encharcada, a terra estava enxuta, estava pura lama. Mas no dia 27 do 2, a terra estava seca. O dilúvio se iniciou no dia 17 do 2 do ano 600 de Noé.
começou a chuva. O dilúvio acabou no dia 27/2 do ano 601 de Noé. Foram 12 meses e 10 dias inteiros. Foram 12 meses e 10 dias inteiros. Foram 1 ano e 10 dias. O dilúvio durou 1 ano e 10 dias. 40 dias foram de chuva. Os 150 dias de água minguada é recorrente desde quando começa a chover até quando a arca encalha. E tem toda a história da pomba e do corvo. A terra enxuta e a terra totalmente seca. Irmão, bastou 40 dias de chuva. Bastou 960 horas de chuva. Foi 1 mês e 10 dias de chuva. Mas foi quase 11 meses para a terra ficar seca. Para a terra absorver toda esta água de 960 horas de chuva, mais as águas do abismo, para a terra absorver toda esta água e ficar seca, foi mais ou menos 11 meses. Aproximadamente 11 meses. Aproximadamente 11 meses. Eu não tenho anotado aqui agora o dia exato, a quantidade de dia exato, a quantidade de mês exato, mas eu já fiz essas anotações num caderno para uma pregação, um estudo mais decorrente no futuro, sobre o dilúvio, sobre a arca de Noé. Aqui nós estamos fazendo uma maratona, né, do livro dos Gênesis, né? Mais para frente irei fazer um estudo, uma pregação, iniciando sobre o dilúvio, desde quando Deus do chamado de Noé, desde quando Noé começou a fazer a arca, até quando Noé saiu da arca, todos os acontecimentos, todas as informações, né, que foi falando aqui de tempos e tempos, dias em dias, vai estar tudo numa mensagem só. Veja bem, o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Foram 40 dias de chuva. E a terra ficou totalmente submersa, a mais de 6 metros de profundidade. A terra ficou submersa a mais de 6 metros de profundidade. E demorou quase 11 meses para a terra absorver toda esta água. Demorou quase 11 meses para a terra escoar toda esta água. Falo quase 11 meses porque 11 meses não é a data correta, né? Mas foi quase 11 meses desde quando começou a chover. Foi 1 ano e 10 dias de dilúvio. A terra só ficou seca no dia 27/2 do ano 601 de Noé. Foi muita água. É por isso que não dá para dizer, com esses hereges, com esses filhos de Belial, com esses filhos das trevas, filhos de Satanás, herdeiros do diabo, quando dizem que o dilúvio foi local. Local é o tumor que você vai ter na língua para parar de falar heresia e baboseira da palavra de Deus, para querer desconstruir a palavra de Deus, tá bom? Fica tranquilo, Deus pode te curar se você se arrepender desse seu mal e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, e Deus pode até te curar. Como é que vai acontecer? Vai acontecer, para você aprender a não meter a besta com a palavra de Deus. Acho que vai zombar da palavra de Deus e acho que vai ficar por isso mesmo. Vai não, filho do diabo. Se converte não, para tu ver o que vai acontecer contigo, filho de Jezabel.
incircunciso. As pessoas, alguns dizem, foi local, não foi universal. Foi universal. 40 dias foi de chuva. Foi 1 ano e 10 dias no total. Desde quando o dilúvio começou até quando ele acabou por completo. Foi quase 11 meses. Foi quase 11 meses. Foi aproximadamente 11 meses para escoar toda a água. Foi 1 mês e 10 dias de chuva. E desse 1 mês e 10 dias de chuva foi aproximadamente 11 meses. Aproximadamente 11 meses para escoar toda essa água. Foi aproximadamente 11 meses para a terra absorver toda esta água. Foi global, no mundo todo. Glória a Deus, encerramos por aqui. Na próxima oportunidade, nós iremos iniciar a partir do versículo de número 15. Nós paramos no versículo 14, a partir do versículo número 15, na próxima oportunidade. Deus abençoe vocês e até a próxima.